Em apenas pouco mais de 2 anos, os Chapéus de Palha saíram de uma tripulação fraca e desconhecida do East Blue para uma das tripulações mais poderosas de todos os tempos, sendo um bando Yonkou. Porém, isso ainda é só o início, porque cada um deles terão novos poderes incríveis após Elbaf, os seus poderes finais. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. E começamos então com Frank. O Frank, durante o time skip, encontrou uma instalação do Vegapunk, onde ele passou 2 anos estudando sua tecnologia e implementando em seu corpo, como por exemplo os disparos de luz. E agora em Elbaf, isso está prestes a repetir porque Frank encontrou uma instalação muito avançada tecnologicamente, porém, ela é de mais de 3.000 anos atrás, uma instalação com tecnologia antiga, o que é uma oportunidade gigante para que ele aprimore ainda mais seu corpo, instalando novos mecanismos e quem sabe até mesmo um novo poder. Até porque essa instalação tem tudo para ter as melhores tecnologias do mundo, talvez até mesmo das armas ancestrais, o que sem sombra de dúvidas vai dar um aumento de poder gigantesco para o Frank. Mas também temos que lembrar que Frank é o encarregado do navio Toussaint Sunny, com até mesmo seu cartaz de procurado aparecendo com a imagem do navio, o que é um prenúncio que ele acabará se fundindo com o navio e formando um robô gigante. Não podemos esquecer que Frank possuía a planta da arma ancestral Pluton, e mesmo ele a destruindo, é muito provável que ele guardou em sua memória muito do que ele viu, e pode usar essa tecnologia antiga no Toussaint Sunny. Mas temos então agora o Sop, que com certeza terá um grande desenvolvimento em Elbaf. As primeiras habilidades que ele precisa aprender é usar o Haki do armamento. Já vimos por meio da tripulação do Shanks que é possível revestir disparos com o Haki do armamento, fazendo com que eles se tornem muito mais destrutivos. Além disso, as mentiras do Sop têm uma estranha verdade por trás, porque elas acabam se tornando realidade, e o Sop já mentiu algumas vezes dizendo que possui Haki do Rei, o que é um forte indício de que ele também desbloqueará essa rara habilidade no futuro. Mas sem sombra de dúvidas, sua habilidade está no seu Haki de observação. O Sop o desbloqueou naturalmente sem nem mesmo treinar, o que quer dizer que ele tem disposição para evoluir ainda mais essa habilidade, o que o levará à visão futura, o tornando um atirador extremamente habilidoso que pode ver para onde seus oponentes irão se mover, o que claro, eu nem preciso dizer o quão forte o Sop ficará. Mas outra de suas mentiras que pode se tornar realidade em Elbaf é quando ele mente para Perona, revelando que pode levantar um martelo de várias toneladas. Já agora em Elbaf, vimos que Loki tem um martelo extremamente pesado que só ele consegue levantar. Assim, o Sop pode fazer essa sua mentira se tornar realidade e pegar esse martelo, fazendo dele não apenas um combatente à distância, mas também um que pode atacar corpo a corpo, assim como ele fazia antes com seu pequeno martelo. E como próximo temos agora a Nami. Falando sobre Haki, eu não acredito que a Nami domine o Haki do armamento, até porque esse não é seu estilo de luta, e nem mesmo o Haki do Rei. Porém, o Haki da observação está diretamente ligado à previsão, uma habilidade que a Nami já tem desenvolvida naturalmente. Ela é capaz de prever o clima mesmo dos mares mais imprevisíveis do mundo, apenas como uma sensação própria. E a própria Vivi menciona que isso não é algo normal e que vai muito além do que apenas os seus conhecimentos de meteorologia. E é por causa disso que eu acredito que Nami despertará seu Haki de observação no mesmo nível de Aiza, a pequena garota de Skypiea que conseguia ouvir todas as vozes da Ilha do Céu. Mas é claro que para Nami não seria da mesma maneira. Ela poderia ser capaz de prever desastres naturais, como tempestades, muito antes de acontecer, o que ajudaria completamente os Chapéus de Palha em sua reta final até a última ilha. Outra melhoria seria o seu clima Tat, que agora também tem Zeus, mas que veio melhorando muito ao longo da história.
E com Frank estudando a tecnologia antiga, ele pode de alguma forma aprimorar ainda mais o clima Tachi da Nami, dando um poder para ela realmente modificar o clima, algo que sem dúvidas é capaz com a tecnologia antiga. Mas seguindo então, agora temos a Robin. Robin até agora ainda não foi revelada ter nenhum poder de Haki, e eu acredito que de todos os 3 tipos, o único que ela despertará é o Haki do armamento. Mas a verdade é que o seu poder nunca esteve no Haki, mas sim na sua fruta. E em Wano, Robin mostrou um novo poder incrível, sua transformação Demon Fleur, que foi capaz de vencer Black Maria, e ainda não sabemos praticamente nada dessa habilidade, até porque ela só apareceu em 1,5 página do mangá, mas ao que tudo indica, esta é a forma final da Robin, e esse já é o seu poder máximo. Agora em Elbaf, a Robin provavelmente vai ter um foco maior na história antiga, já que ela foi capaz de ler o texto antigo do livro sagrado dos gigantes Harley, e deve ter muito mais conhecimento antigo naquela biblioteca, já que ali estão todos os livros de Ohara, mais o conhecimento dos gigantes. Então sua evolução em Elbaf será em descobrir mais da história do mundo. E seguindo, temos então agora o Chopper. O poder do Chopper sempre foi suas várias transformações que ele adquiriu pelas suas Rumble Balls. Antes do time skip, ele precisava comer uma para poder usar suas formas variadas e precisava de 3 para acessar a mais poderosa, o Monster Point. Mas logo após o time skip, o Chopper passou a acessar todas as suas formas sem o uso da Rumble Ball, e com o Monster Point agora ele precisa de apenas uma, o que mostra que ele ainda não chegou em sua forma máxima. O Chopper com certeza vai conseguir se transformar no Monster Point sem precisar de nenhuma Rumble Ball, e o conhecimento para isso está justamente na medicina de Elbaf. Tanto é que Chopper até já está lendo livros de medicina dos gigantes. Já em relação ao Haki, o Chopper ainda não possui nenhum, mas o Haki do armamento e da observação seria essencial para ele, já que ele é um lutador corpo a corpo. E como próximo então, temos Brook. Na verdade, me surpreende muito perceber que o Brook ainda não tem nenhum Haki confirmado, até porque ele é um pirata antigo da época do Roger, e até mesmo é um espadachim, que como já vimos em Wano, possui sua principal habilidade no Ryou, o Haki do armamento avançado. Por causa disso, o Brook muito possivelmente desbloqueará o Haki do armamento e o Haki da observação, mas sem dúvidas, sua força está em sua fruta, capaz de controlar sua alma e também sua energia congelante. Vimos por meio do Gorosei Etambaron Venujuro que com a energia congelante é até mesmo possível vencer pacifistas com apenas um único golpe, então Brook ainda tem muito que melhorar e um potencial gigante pela frente, podendo usar essa energia de uma forma muito mais poderosa. E o próximo chapéu de palha que temos é Jinbe. Jinbe é um verdadeiro monstro físico, ele bloqueou um ataque de magma do Akainu, assim como também um golpe da Big Mom. Já o vimos derrotar vários oponentes com apenas um golpe, e em Wano ele lutou contra Hus-Hu, mostrando que um simples comandante não tem qualquer chance contra ele. Jinbe já possui um Haki do armamento extremamente poderoso, capaz de fazer os dedos de Hus-Hu quebrarem mesmo estando endurecidos com o Rokushiki. Seu Haki da observação também é poderoso, nos restando apenas uma única dúvida: ele também pode ter o Haki do Rei. Ele realmente tem as qualidades de um líder, sabedoria, força e autoridade, porém o Haki do Rei é um poder inato, e Jinbe atualmente já tem 46 anos, o que quer dizer que ele já teria despertado caso possuísse. Então no fim, Jinbe já é um pirata extremamente experiente e sua força atual provavelmente é o máximo que ele chegará, afinal ele já evoluiu tudo o que poderia, sendo com certeza um dos chapéus de palha mais poderosos. E seguindo agora como próximo temos Luffy. O Luffy atualmente já despertou sua fruta e também possui os 3 Hakis em sua forma avançada, mas ainda assim não está no máximo que ele consegue.
Quando foi apresentado os poderes de Shanks, nós vimos a diferença esmagadora entre seu Haki e o Haki do Luffy. Shanks consegue ver muito mais o futuro, ele conseguiu ver todo o estrago do ataque do Kid antes mesmo dele atacar, o que significa que foram minutos à frente, não apenas poucos segundos, como é o caso do Luffy. Shanks também é conhecido como o assassino do Haki de observação, porque com seu próprio Haki do Rei, ele é capaz de impedir que seus oponentes vejam o futuro, mais uma habilidade derivada do Haki que Luffy ainda não possui, dando margem para que ele se fortaleça ainda mais e melhore seu Haki. E em Elbaf conhecemos Gaban, que falou para Luffy procurá-lo depois. E como Gaban é um dos 3 mais fortes da tripulação do Roger, sendo dito estar no mesmo nível do próprio Rei dos Piratas, então ele também com certeza tem um Haki incrível, que ele finalmente pode ensinar ao Luffy. Mas é claro que a força do Luffy sempre foi e sempre será a sua Akuma no Mi. Desde o começo, os Gears do Luffy sempre foram suas maiores habilidades, e com o Gear 5, ele parece ter chegado no seu ápice. Porém, ainda não é o fim. Como vimos em sua batalha contra os Gorosei, os seus socos não tiveram qualquer efeito no Gorosei Warkuri, e nem foi pela regeneração dos anciãos, mas sim pela sua resistência insana que fez até mesmo a própria mão do Luffy doer, nos mostrando mais uma vez que o Gear 5 do Luffy tem muito mais o que melhorar. E será em Elbaf que ele dominará completamente seus poderes. De todos os lugares do mundo, Elbaf é o lugar em que mais tem informações sobre Nika, e assim que Luffy descobrir mais sobre os Nikas passados e como eles lutavam, ele pode finalmente desbloquear todo o seu poder. E então agora, seguindo como próximo, temos Zoro. Em questão de Haki, o Zoro já possui o Haki do armamento em sua forma avançada, assim como o raríssimo Haki do Rei, também em sua forma avançada, e ele também consegue usar o Haki da observação, embora ainda não tenha o aprimorado para conseguir ver o futuro, o que será uma habilidade essencial para que Zoro enfrente os seus próximos inimigos. Mas sem sombra de dúvidas, uma grande evolução do Zoro será deixar a sua lâmina negra. Foi revelado que apenas por fazer isso, a classificação da lâmina já sobe, fazendo com que Zoro finalmente consiga uma grau supremo, a tornando mais resistente e muito mais letal. Já em níveis de técnica, a habilidade mais poderosa do Zoro é o Ashura, que o faz parecer ter 3 cabeças e 9 espadas. Zoro até agora usou essa técnica poucas vezes na história, e isso muito provavelmente porque a ilusão criada é exatamente com seu Haki, fazendo com que a sua energia vital seja drenada, o que acaba o deixando sem forças depois. Por isso, ele usa apenas em momentos de vida ou morte. Porém, Zoro declarou em Wano que ele é o Rei do Inferno, e na mitologia hindu, o Ashura é um ser de 3 cabeças, mas não é o Rei do Inferno. O verdadeiro Rei do Inferno do hinduísmo é Yama. Por causa disso, eu acredito que Zoro desenvolverá uma nova habilidade final, com desta vez ele se transformando em Yama, o verdadeiro rei, o que o fará realmente assumir a forma avançada do Ashura, a forma do Rei do Inferno. E então, seguindo como próximo chapéu de palha, temos o Sanji. Em termos de Haki, o Sanji já possui o Haki do armamento e da observação, e muito provavelmente ele ainda aprenderá a versão avançada de cada um desses dois, e também do Haki do Rei, que já foi deixado uma dica em uma das capas coloridas, que logo ele desbloqueará esse Haki. Mas de agora, em relação às suas habilidades, em Wano, o Sanji, após desbloquear o seu fator genético, aumentou ainda mais as chamas em suas pernas, fazendo elas ficarem azuis. Então por que ele não pode aumentar ainda mais, tornando as chamas negras, combinando com seu título de Perna Negra? Sanji poderia ir ainda mais longe e aprender as técnicas de seus irmãos, como Niji, que pode se mover tão rápido que parece teletransporte, ou até mesmo o chute elétrico de seu pai, fazendo com que a eletricidade se fundisse com as chamas, tornando seus chutes ainda mais poderosos, e fazendo de Sanji o soldado perfeito que o seu pai sempre quis criar.
o que é uma ironia, já que Sanji foi o único que ele descartou como um fracasso. Mas Sanji pode provar tendo o poder de todos eles ao mesmo tempo. Mas então, esses são os possíveis poderes que os Chapéus de Palha terão após Elbaf. E eu quero saber de você o que você acha sobre eles, e se tem algum poder que você acredita que os Chapéus de Palha terão, que eu não comentei nesse vídeo. Mas então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui, e até a próxima!